Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, o estranho no caminho. Agora, minha querida mãe, com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 1 João 5:1, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. A palavra crer está se referindo ao nosso coração aceitando a Jesus Cristo. Morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele fez isso porque nos ama. Também somos lembrados de que devemos amar todos os filhos de Deus. João 1:12, versão Almeida, Revista e Corrigida 2009. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, a minha querida mãe, com o tema escritura da transmissão. Nosso tema, escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7:14, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Alô, meus amigos brasileiros! Hoje eu irei cantar o mesmo hino que eu cantei o domingo passado, porque vai muito com a mensagem de hoje. Muito mais do que a mensagem da semana passada, mas vai com todas as duas mensagens. Então preste atenção, porque tem uma mensagem para você. Se você escutou a semana passada e ainda escuta hoje, tem talvez ainda outra mensagem para você. Preste bem atenção. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Eles falavam a respeito de Jesus, varão perfeito que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus, estando à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu-lhes, eles então o reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante, ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Agora, no mesmo espírito deste hino, vai, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois voltarei já com a mensagem de hoje que você não vai querer perder. O estranho no caminho. Temos diante de nós, essa tarde, um dos relatos mais vívidos e perspicazes das aparências do nosso Senhor após sua ressurreição. Lucas é o único dos 4 escritores do Evangelho a incluir esta história. É uma história que nos revela não apenas algo sobre quem somos, mas como Jesus abre nossos olhos para vê-lo por quem ele é e como podemos conhecê-lo. A jornada para Emaús é uma jornada literal e espiritual. Por um lado, narra a história de 2 discípulos que, após a crucificação e ressurreição do nosso Senhor, caminham 11 quilômetros de Jerusalém até a sua aldeia em Emaús. Por outro lado, descreve para nós o caminho que todos percorremos desde não reconhecer Jesus, até entrar o que a Escritura diz sobre ele, reconhecê-lo por quem ele é e finalmente dar testemunho do que experimentamos. Agora o texto de hoje se encontra em Lucas 24, 13 a 35. Versão Almeida, revista e corrigida. Vamos ler. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios, tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convém que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. E que os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença hoje. Pedimos que o Senhor esteja comigo, Senhor. Me unge com a Tua palavra, para que as pessoas que estão escutando possam ouvir a voz que Tu queres que eles ouçam, possam ouvir as palavras que Tu queres que eles ouçam, Senhor, e que eles venham a receber a mensagem que Tu tens para cada um. Senhor, te peço isso em nome de Jesus, e que as pessoas que precisam te aceitar, te aceitam, as que estão desviadas, voltam a Ti, e os crentes possam firmar-se mais na Tua palavra, Senhor. Te pedimos tudo isso no nome de Jesus.
Amém. Estranho no caminho. Das 3 aparições da ressurreição de Jesus encontradas no Evangelho de Lucas, o relato do caminho para Emaús é o primeiro e possivelmente o mais detalhado. A estreita estrada rural que leva a Emaús, localizada a uma curta distância a oeste de Jerusalém, que ainda pode ser percorrida hoje, se estende ao longo das pitorescas colinas das montanhas de Judeia, em meio ao verde profundo dos pinheiros, carvalhos e outros arbustos nativos. O relato ocorre no domingo da ressurreição, provavelmente apenas algumas horas após a descoberta do túmulo vazio pelas mulheres, e o que o torna diferente dos outros relatos da ressurreição é que o encontro se estendeu por horas, possivelmente um dia inteiro de jornada. A beleza desse encontro com Jesus ressuscitado entre os dois pontas deste livro, de sua misteriosa aparição a seu súbito desaparecimento, após partir o pão no final do dia, é que ele passou horas abrindo as escrituras para eles. Agora lembre, pega um pedaço de papel e caneta que eu pedi você para pegar e escreva estranho no caminho, o estranho no caminho. E depois escreve o texto, que é Lucas 24, 13 a 35. E esse relato eu tiro da versão Almeida, revista e corrigida 2009. Versículo 13 diz: E eis que no mesmo dia iam 2 deles. Um era Cleopas, pai de Tiago, menor, e marido de Maria, irmão da mãe de Jesus. João 19, 25. Se encontra no João 19, 25. Não sabemos quem era o outro homem. Muitos estudiosos antigos sustentam que foi o próprio Lucas. E dizem ainda que ele era um dos 70. E a razão pela qual ele não mencionou a si mesmo foi que ele foi o escritor deste relato. Para uma aldeia que distava, continuando o versículo, certo? Para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, a cerca de 11 quilômetros. Versículo 14. Iam falando entre si de todo aquilo que havia sucedido. Relatava a crucificação e também os testemunhos das mulheres sobre o aparecimento dos anjos. E ainda mais. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, eles estavam imersos em pensamento. O mesmo Jesus que se aproximou e ia com eles, isso por si só não teria causado surpresa. As estradas naqueles dias eram fortemente trafegadas por pedestres, e alguém fazendo isso não teria sido incomum. Aqui nos Estados Unidos, seria uma grande diferença do que é no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos você não vê pessoas caminhando muito. Se há uma caminhada, você vê as pessoas caminhando, elas estão juntas,
no propósito de caminhar, por exemplo, ter um pouquinho de exercício, ou a caminhar porque estão indo a um lugar específico, mas a caminhar e encontrar com outras pessoas no caminho é difícil, a não ser que havia motivo de muita gente estar caminhando naquele dia. Porque aqui, a maioria das pessoas tem carro ou transporte público. Tem transporte público aí no Brasil. E você não vê muitas pessoas caminhando a uma distância grande como estes, mas a maioria das pessoas no Brasil caminham uma distância qualquer um tempo do dia. Não como aqui nos Estados Unidos. Então há uma diferença grande. Então, no Brasil seria talvez comum de alguém se encontrar com outra pessoa que não conhecesse. Mas os olhos deles, vamos ver o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não conhecessem. Foi feito propositalmente pelo Senhor, para que eles não o reconhecessem. Ele não se revelaria a esses dois discípulos até que ele os trouxesse a uma condição de alma apropriada. Então Jesus encontrou com eles no caminho de Emaús. Mas eles estavam conversando e muito intentos na sua conversa e não reconheceram quem era Jesus que aproximou deles. Versículo 17 diz: E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Trouxe uma surpresa para esses discípulos, não é? Porque acabara de morrer o Jesus que eles conhecessem. Muitos cristãos modernos estão tristes inutilmente, assim como aqui, por causa da incredulidade. Então eles sabiam que Jesus falava, que o Messias ia vir, falava do Messias e todas as coisas que ele falava, eles esqueceram. E aqui eles estão tristes. Em vez de regozijar com o Senhor disse que ele era o Messias, a gente pensou que ele era o Messias, ele tem algo a fazer e nós não sabemos o que é, mas ele foi à cruz do Calvário e morreu, mas alguma coisa vai acontecer ainda se ele realmente é o Filho de Deus, que eu acredito, não é? Eles não pensaram assim. Pensaram, ele morreu, a gente pensou que ele era o Filho de Deus, e agora? O que a gente faz? Foi essa atitude dos discípulos naquele dia. E por isso que estavam tristes. Versículo 18. E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes, se ele soubesse que esse era Jesus, disse-lhe, então, se ele soubesse que esse era Jesus, ele teria se comportado de maneira bem diferente, não é? Mas Cleopas começou a conversar, respondendo à pergunta de Jesus, que não saberam que era realmente Jesus, né? Aqui é que ele fala, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nele têm sucedido nesses dias? Isso é perguntando com algum sarcasmo. Ele achou que Jesus, que era esse homem que estava ao seu lado, mas não sabendo que era Jesus, ele achava que Jesus estava sendo estranho e começou, no sentido, ele estava com sarcasmo das palavras de Jesus. Mas continua aqui no versículo 19. E ele lhes pergunta, quais? Uau! Tu não sabe se está acontecendo, tem acontecido, e agora você pergunta quais coisas? O que é que está acontecendo?
A pergunta é feita apenas com o propósito de atraí-los. Então, ele respondeu para fazê-los escutar. E realmente escutaram, né? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A resposta foi bem interessante, não é? Aqui vamos ver o que isso quer dizer. Se deve ser notado, Cleopas não mencionou que Jesus era o Messias, embora ele estivesse acreditado nisso. Sua fé agora estava abalada. Como é triste! Quantos crentes existem lá que de qualquer coisa aqui e ali, as pessoas abalam e ou desviam da palavra, ou pensam que Deus não tem coração, não quer ajudá-lo e tudo isso. Mas há um motivo para cada coisa. Vamos ver mais adiante. Versículo 20. E com os principais dos sacerdotes, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Isso foi a religião organizada que fez isso. Não foi Jesus Cristo que fez, não veio de Jesus, mas veio da religião organizada que pegou a Jesus e o crucificou. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Vamos ver o que isso quer dizer aqui. E eles limitam seu estudo da Bíblia ao que as Escrituras prometem a respeito da glória e do reino do Messias, mas ficam cegos para a multidão de tipos e profecias que predizem seus sofrimentos com um Salvador expiatório. Eles não estão olhando da maneira correta. E continua no versículo: mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles habitaram no terceiro dia, e com razão, porque no terceiro dia era que eles predizem que a pessoa realmente era morta. E o terceiro dia chegou e nada. Agora o que a gente faz, né? Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Fala de seu testemunho do túmulo estar vazio. Eles sabiam que o túmulo estava vazio, mas somente isso, porque as mulheres não viram Jesus. Só foram ao túmulo, o túmulo estava vazio e estavam dizendo isso para Jesus. Versículo 23. E não achando o seu corpo, tá vendo? Eles não viram o corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Somente essas palavras deveria ser suficiente para aqueles discípulos acreditarem no que Jesus fez e que ele estava vivo. Mas ainda estavam com dúvidas. E por isso não poderiam enxergar ao seu lado e saber que quem estava com eles era Jesus e ele mesmo. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Sim, os que foram ao sepulcro foi Pedro e João. E acharam ser assim como as mulheres haviam dito,
porém não o viram. A última frase carrega um elemento de dúvida. E não o viram. E ele lhes disse, ó nécios, deveria ter sido traduzido, homens tolos. Nécios aqui devia ter sido homens tolos. E tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Neste momento, eles deveriam estar vendo que aquilo era Jesus. Por quê? Homens tolos e tardos de coração. Por quê? Para crer tudo o que os profetas disseram. Ele está tentando abrir os olhos deles, mas eles estão tão cegos que não viram ainda que era o Filho de Jesus que estava com eles. Proclama o fato que o Senhor considera muito insensatos aqueles que não fazem da sua palavra a base de todas as ações e decisões. Eles os puxa de volta para a Bíblia. Somente ela é o critério para todas as coisas. Então, se você não voltar à palavra de Deus, você não vai enxergar o que ele quer te dizer. Precisa abrir a palavra de Deus todos os dias e estudá-lo. É muito importante. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Significa que a Bíblia prediz seu sofrimento, o que deveria ter sido óbvio para seus seguidores. E teria sido se eles tivessem dedicado tempo e atenção à palavra de Deus. Jesus está dizendo, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? A Bíblia estava dizendo isso, e por que eles não olharam para a Bíblia? Mas estava indo, reclamando que Jesus morreu, e agora também o Messias quem é? Era o que estava ao seu lado, mas eles não viram isso. Porque não estavam olhando para a palavra de Deus que dizia todas as coisas que eles precisavam saber. Vamos repetir esse versículo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Proclama que a Bíblia delineia o vindouro reino de glória. Portanto, o Messias triunfante, no entanto, deve ser precedido pela missão do Messias sofredor. Se o Messias ia ser o Messias triunfante, que ia libertá-los daquela prisão que eles se encontravam, eles tinham que olhar para o Messias sofredor, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu e morreu por nós, para que, depois disso tudo, ele poderia ser o Messias triunfante, nos dando a vitória dos nossos pecados. Tudo isso se encontra na palavra de Deus. E começando, versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, o Senhor aqui faz duas declarações a respeito da Bíblia. Primeiro, é a autoridade suprema quanto à fé
e a doutrina porque é inspiradora. Primeiro fato é a autoridade suprema, quando é a fé e a doutrina, porque é inspiradora. E segundo, seu assunto são os sofrimentos e glórias de Cristo, seus sofrimentos como portador do pecado e a sua glória como purgador de pecados. E anote aí, referindo ao versículo 27, Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. E Hebreus 1, 3. Primeiro a gente viu em versículo 13, João 19, 25. Agora, em versículo 27, vemos Filipenses 2, 5 a 11. Hebreus 1, 3. Continuando aqui nesse versículo 27, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Pode-se verdadeiramente dizer que Cristo entrou na morte com a Bíblia na mão e que ele saiu dentre os mortos com a Bíblia na mão. Ele insistiu que predisse sua morte e ressurreição em relação ao pecado e seu julgamento. Então, tudo isso, ele queria que a gente olhasse aqui para ver a resposta. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, a Emaús. Ele fez com quem ia para mais longe. Quantos há de quem ele se aproximou, mas com ele, quem ele não permaneceu, porque eles permitiram que ele partisse. Não é? Jesus se aproximou de muitas pessoas, mas eles não pediram que eles ficassem com ele. E ele partiu. Mas vemos aqui, no versículo 29, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Eles insistiram firmemente para que ele ficasse com eles. Porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Ele ficará com todo qualquer que sinceramente deseja que ele o faça. Se você quer que Jesus fique com você, é somente pedir que ele faça, que ele fique com você. Mas acreditando de todo o coração que você quer que ele fique com você. É isso que está dizendo. No versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu, simbolizando o que ele faz conosco. Ele nos leva e depois nos abençoa e depois nos quebra. Pois a carne deve ser quebrada por fim. E então nos dá a igreja. Se esse padrão não for seguido, não seremos de nenhuma bênção. O que ele faz? Ele nos carrega, ele nos pega, como se nós fôssemos o pão, né? Nos quebra a parte. Pois a carne deve ser quebrada. Por fim, então, ele nos dá, ele deu a cada discípulo. A igreja
se esse padrão, a igreja, se esse padrão não for seguido, não seremos nem nenhuma bênção. Vamos quebrar aquele pão e partir entre os irmãos, para que eles também possam receber a bênção que Jesus Cristo tem para cada um deles. O versículo 31 diz: abriram-se-lhe então os olhos. Ele agora permitiu que eles realmente vissem e o conheceram. A Bíblia diz: abriram-se então os olhos, abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Eles reconheceram quem era Jesus quando ele fez aquilo. Que a alegria deve ter enchido seus corações. Jesus está vivo. Que maravilha, não é? Eles estavam tristes no caminho. Jesus falou tanta coisa sobre eles, sobre isso. E não enxergaram. Mas quando foi no partir do pão, seus olhos foram abertos. Mas aqui continua. E ele desapareceu-lhes. Mas somente depois que ele se revelou a eles, ele desapareceu. Ele queria que eles soubessem que ainda que não estavam enxergando a ele, ele estava com eles. Porque mesmo que eles não estavam vendo que era Jesus no caminho, ele estava ali com eles. E agora, quando ele desapareceu, eles sabiam que Jesus estava com eles, porque ele estava vivo. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abriu as Escrituras? O negócio de Cristo, por meio do Espírito Santo, é nos ajudar a entender a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos ajudar e nos iluminar o que a palavra está nos dizendo. É muito importante. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Apresenta uma alegria que eles não conseguiram conter. Com razão. Eles estavam tão alegres que eles tinham que ir de volta e falar aos outros o que aconteceu com eles. E quando você tem a palavra de Deus no seu coração, a alegria vai ser imensa. E você vai querer contar a outros sobre a palavra de Deus. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Apresenta um encontro que repetidamente passará do desespero à grande alegria. É verdade que eles tivessem que chegar aqui por etapas, mas estavam a caminho. Louvado seja Deus. Levou etapas para chegar ao ponto em que eles tivessem aquele gozo. Mas quando chegou lá, estava completo. Versículo 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. Apresentam a conversa de vitória, na verdade. A maior vitória já registrada na história da humanidade. O Senhor, continuando, o Senhor e já apareceu a Simão. A Escritura não nos dá o relato desta aparição, mas
a probabilidade é que Pedro foi o primeiro homem a ver Jesus após sua ressurreição. E como deles foi conhecido no partir do pão. É o versículo 5. E como deles foi conhecido no partir do pão. Versículo 35 diz: E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho. Uma apresentação animada. E como deles foi conhecido no partir do pão. Certo? E foi isso que aconteceu na estrada de Emaús. E está ainda acontecendo nas nossas vidas, através do nosso caminhar. Deus está nos mostrando, de pedaço a pedaço, até que nós chegamos ao ponto de enxergá-lo. Hoje é o dia de enxergá-lo. Hoje é o dia da salvação. Você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Nós vamos fazer oração, que é chamada oração do pecador. Mas essa oração em si não tem poder nenhum. As palavras são simples palavras que colocamos para ajudar você a fazer a primeira oração. Mas o que importa é que você creu e que no seu coração você está dizendo com toda a sua palavra, com toda a sua alma, com todo o seu ser, que você acredita em tudo que você está falando. Somente assim você pode ser nascido de novo. Você pode ter esse encontro com o Senhor. Os seus olhos vão ser abertos. Eu quero orar com vocês, essa oração do pecador. Vou orar um pedaço, você repete, mas não simplesmente repete para repetir, que não vai adiantar. Você tem que repetir, crendo no que está dizendo. E somente assim você será salvo. Certo? Vamos orar? Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados e como tenho vivido as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso de toda a injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Senhor da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero orar por cada um de vocês, certo? Nosso Deus, nosso Pai, chegamos na Tua presença hoje. Pedimos por cada pessoa, aqueles que fizeram a oração comigo de todo o seu coração e crendo em Ti, que estão salvos, Senhor. Ajude-os a crescer na Tua palavra, que possam entender a Tua palavra, que possam ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra. Ó Senhor, que eles possam crescer em Ti, Senhor. Aqueles que desviaram, que voltaram hoje a Jesus, que possam também firmar em Ti, Senhor. E para todos, tanto os que aceitaram, os que voltaram e os que são crentes,
Pedimos que supre cada uma de suas necessidades, seja física, material ou espiritual. Tu sabes qual a necessidade de cada um. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Eu peço que permanece aí, não vá embora, porque voltarei já com umas instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja.
Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja, não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação, ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.